Isso aí. Bom. Pessoal, vamos começar a aula então de orientação a objetos. E seguinte, vocês deram uma olhada na lista de exercícios? Sim. E conseguiram fazer algum exercício lá da lista? Tentei. Consegui é uma palavra forte. Ah, Essa aqui é não. uma palavra bem difícil, hein, professor? Eu mandei um link de um vídeo lá que eu expliquei alguns exercícios para os alunos da turma do semestre passado, lá de Rondonópolis. Conseguiram assistir o vídeo? O professor mandou no grupo? Mandei no grupo lá, Eu ainda não consegui assistir ainda, não. Então, tentam assistir esse vídeo aí para ver se dá uma luz, porque eu expliquei assim bem detalhado, questão por questão, a gente começou a fazer o código junto, e então aquele vídeo ali vai ajudar bastante vocês a fazer a lista. Não tinha visto aquele vídeo, vou ver ele depois e tentar fazer vendo o vídeo. Essa risada, professor, não dá, né? Tá certo. Bom, mas a lista, quando vocês conseguirem assim chegar ao final, terminar de fazer, vocês vão ver que valeu a pena todo o esforço. Bom, pessoal, a aula de hoje é uma aula sobre ponteiros, tá? Ponteiros, pessoal, é considerado um dos tópicos mais difíceis, tá, na programação em C e em C++. Tá? Ponteiros em C++, eles são utilizados de uma forma bem similar à forma como a gente trabalha com ponteiros em C. Bom, pessoal, vocês chegaram a trabalhar com ponteiros em outra disciplina, em outra turma? Chegaram a manipular ponteiro? Sim, no semestre passado, eu acho. Legal. Então, essa aula não vai ser assim tão difícil, tá? O que a gente vai ver de diferente é utilizar ponteiros com objetos, tá? Mas vamos lá. O que é um ponteiro? Então, o ponteiro, ele nada mais é do que uma variável que vai armazenar um endereço de memória, tá? E esse valor, então, o que está armazenado ali naquela variável, por trás daquele nome que a gente deu, vai apontar, tá? Então, é um endereço que aponta ou indica, tá, em que lugar da memória um certo dado ou uma certa variável foi armazenada. Um ponteiro, ele proporciona acessar uma variável sem que a gente precise se referir diretamente à variável. A gente se refere pelo ponteiro, apenas conhecendo o endereço, né, sabendo, imaginem assim, que na memória do computador cada dado está numa caixinha. Se a gente sabe o endereço de cada uma das caixinhas, a gente pode encontrar a caixinha, especificamente a que a gente quer, entre todas as outras e acessar, né, fazer alguma alteração no conteúdo dessa caixinha. Por que os ponteiros são usados? Primeiro que para a gente dominar e usar todo o poder da linguagem C++, a gente precisa dominar ponteiros. Tá? Todo o poder que a linguagem C++ pode oferecer para a gente consegue extrair dela quando a gente domina e manipula ponteiros com objetos. O ponteiro é utilizado também quando o nome da variável não é permitido ou é difícil ou indesejável. Tá? É comum usar ponteiro também para manipular elementos de matrizes, principalmente, e para receber argumentos em uma função por referência. Tá? E aí,
é diferente de passar um argumento para uma função por valor. Quando a gente passa por valor, a gente passa o valor de uma variável para a função. E esse valor é copiado em outra variável. Tá? Quando a gente chama uma função e passa um argumento por valor, tá? É gerada uma cópia desse valor em outra variável que é válida dentro da função e depois esse é destruído. Essa posição de memória é limpa. Quando a gente passa por referência, a gente passa a referência à variável. Ou seja, a gente passa o endereço, o ponteiro. E aí a gente passando o endereço, a gente sabe aonde a variável está lá na memória. A gente consegue diretamente, dentro de uma função, acessar a variável original. Se a gente vai ver mais em detalhes com exemplos, aí vai ficar um pouquinho mais fácil para entender. Também é comum usar ponteiro para passar string de uma função para outra, para criar estruturas de dados mais complexas, por exemplo, lista ligada. Alocar e desalocar memória dinamicamente no sistema em tempo de execução. Tá? E passar para uma função o endereço de outra função. Variáveis ponteiro ou ponteiros variáveis, tá? Em C++ tem um tipo de dado especial que vai conter os endereços de memória. Esses tipos de dados, eles são os ponteiros variáveis ou variáveis do tipo ponteiro, tá? Este endereço, ou seja, o valor do endereço é a localização de uma outra variável, de um outro dado. Tá? Dizemos então que uma variável aponta para outra quando a variável que está apontando contém o endereço da variável apontada. Endereço de memória. Deixa eu ver aqui. Tá, então, imaginem, por exemplo, que a gente tem lá na memória do computador, tá? Uma variável, algumas variáveis, tá? Por exemplo, uma variável que a gente chama de x, j e k. E aí a gente cria uma variável ponteiro, tá? É uma variável ponteiro, a gente chama de p. Essa variável ponteiro vai conter, a gente vai armazenar nela, por exemplo, o endereço da variável j, tá? O endereço de j, o e-comercial j. Então, toda vez que a gente acessar o conteúdo da variável p, nela vai ter o valor de um endereço. E, conhecendo o valor desse endereço, a gente usa um operador da notação de ponteiro e a gente consegue acessar diretamente, tá, a posição de memória que está sendo apontada pelo ponteiro. A gente também vai ver isso aí mais em detalhes com alguns exemplos já já. Toda a memória do computador é dividida em bytes, que vai de 0 até a capacidade total da máquina. O valor do primeiro byte de uma variável é considerado o seu endereço. O tipo do ponteiro determina quantos bytes devem pertencer à variável a partir do seu primeiro byte. Então, um exemplo é que uma variável do tipo int, ela possui 4 bytes. Então, a gente, lá na memória, o que acontece? Se a gente armazena uma variável int, ela vai precisar de 4 bytes, tá? Por exemplo, int x. Ela vai precisar ocupar lá na memória 4 caixinhas, 4 bytes. Então, a variável ponteiro vai apontar só para a primeira caixinha, a primeira das 4. Quando a gente declara um ponteiro, a gente tem que dizer para que tipo de variável o ponteiro está apontando. Se está apontando, né, para uma variável que está armazenada, tem que ser do tipo int, do tipo float, do tipo double. Por que a gente tem que indicar isso? Para o compilador saber quantos bytes após o ponteiro serão lidos. Isso também vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente começar a trabalhar com código. Para conhecer o endereço de uma variável, a gente usa o operador e-comercial. Esse operador acho que vocês já conhecem.
Ele é um operador unário, ou seja, ele opera sobre um único operando, tá? Ele é um operador unário, e o seu valor de retorno é o endereço de memória, tá? Do operando ao qual o operador foi aplicado. Então, o primeiro exemplo, pessoal, ele mostra justamente o seguinte: a gente cria 3 variáveis, I, J e K, as 3 do tipo int, e a gente solicita a impressão do endereço de cada uma delas. Olha na linha 8, 9 e 10. Tá? Eu passei no grupo para vocês o código-fonte, todos os códigos que a gente vai usar na aula. Então, a gente vai pedir para ele imprimir o e-comercial I, ou seja, o resultado da aplicação do operador unário de endereço sob a variável inteira I. Tá? O resultado da aplicação desse operador nessa variável vai ser o endereço da primeira posição, ou seja, o valor numérico, o número do endereço, do primeiro byte de uma sequência de 4 bytes, e essa sequência de 4 bytes representam um número do tipo inteiro. Tá? Vamos ver o que vai acontecer? Compilou. Vamos executar. Olha aí. Os endereços, pessoal, eles são dados em números hexadecimais. Tá? É um padrão utilizar a base 16 para o endereçamento de memória em computadores. Então, todo número hexadecimal vai começar assim, 0x, aí na sequência o número 69, FE e C. Então, esse é o endereço da variável I. O endereço de J é 69, FE e 8. E da variável K, 69, FE e 4. Olha só, a diferença entre eles, em base 16, é quanto? É 4. Tá? Então, olha só, daqui para cá, tem 4, pula 4 valores, né? 4 mais 4, 8. 8 mais 4 dá 8, né? Então, mais 9, 10, 11, 12. Então, é 8, 9, A, B, C. B, então, dá C em hexadecimal, é o caractere C. Ok? Então, entre uma variável e outra, há uma diferença de 4 endereços, ou seja, o tamanho do int é de 4 bytes. Cada valor que a gente muda aqui incrementa ou decrementa em uma unidade, a gente incrementa e decrementa o endereço de 1 byte lá na memória. Certo, pessoal? O próximo exemplo, o próximo tópico, tá, a gente vai ver como é que a gente passa um argumento como referência. Quando a gente passa uma variável por referência, a gente não copia o valor dessa variável. Tá? A gente acessa seu valor diretamente sob uma nova variável. Apesar de a gente poder utilizar dentro da função uma variável com um acrônimo diferente, tá? Ela vai representar, ela estará apontando, né, para a mesma posição de memória da variável anterior. É a mesma variável sob nomes diferentes, é isso que representa. Quando passamos a variável por valor, estamos copiando o valor entregado para a função
em uma nova variável. Quando passamos por referência, a gente está passando a variável em si para agir sob um novo nome dentro da função, dentro do novo escopo. Tá? O próximo exemplo, pessoal, tem uma função, chama reajusta 20. E essa função ela vai receber, ó, float e comercial preço. Então, ela vai receber float e comercial reajuste. Ela vai receber 2 argumentos e esses argumentos são endereços. Tá? Tem esse e comercial aqui. Então, tanto preço quanto reajuste são endereços. Tá? Aqui, então, a gente declara o protótipo da função. Inicia a função main. Na função main, a linha 10, a gente cria 2 variáveis do tipo float, uma variável para o valor do preço e uma variável para o valor do reajuste. Tá? Um laço do while. Qual que é a diferença do laço do while para o laço while? Que o do while garante que a primeira iteração vai ser executada. O teste lógico só ocorre no final da primeira iteração do laço. Está pedindo para inserir um valor. A gente insere esse valor pelo teclado, através do CIN. Ele vai ser armazenado em valor do preço. E aí, o código chama a função reajusta 20, passa o valor do preço e passa o valor reajustado. Só que ao passar essas 2 variáveis, lembrem que aqui, ó, tem esse e comercial, tá? Então, quando a gente for passar o cout, chamar, aliás, o cout, passar para o objeto cout, através do uso do operador de redirecionamento, tá? A saída, a gente vai passar para ele imprimir na tela a variável valor preço e valor reajustado. Ambas as variáveis, elas foram inicializadas com 0. Quando a gente, aqui na linha 15, entra com o valor, na variável valor preço, então ela vai assumir o valor que a gente digitou. E no valor reajustado, tá, a função reajusta 20, ela vai calcular um reajuste de 20%. Certo? Então aqui vai ter que ter o valor de um reajuste de 20% sobre o valor que a gente digitou. Tá? Vamos ver o protótipo, vamos ver o corpo da função. Ó. Ela vai pegar, ó, vai calcular, vai fazer o reajuste, receber o preço vezes 0,2. Tá? Ou seja, o valor do reajuste vai ser igual a 20% do valor do preço. E ele vai, através da aplicação do operador multiplicação igual, tá? Ele vai alterar o valor do preço. Vai fazer preço igual a preço vezes 1,2. Ou seja, preço, se a gente digitou 100, né, para o preço, aqui vai ser 120. Então, ele vai atualizar o valor do preço em 20%. Então, a função reajusta 20, além de calcular o valor do reajuste e retornar para a gente, ela vai também reajustar o valor que a gente passou no preço. E aqui, pessoal, a aplicação desses 2 operadores de atribuição, eles vão alterar o conteúdo dessa variável, dessas 2 variáveis. Como essas variáveis são do tipo endereço, a gente vai acessar diretamente as posições de memória das variáveis original, val preço e val reage, aqui da função main, certo? Vamos ver como é que vai funcionar. Compilou, executou, insira o preço atual, vamos colocar 100. E aí, pessoal, ele vai imprimir, ó, 120 e 20. Então, o novo preço é 120
Então, o novo conteúdo da variável val preço é 120, a função reajusta 20, reajustou o valor da variável, alterou, e o valor do reajuste é 20, então o val reage também teve seu valor alterado para o número 20. O do while tem como critério de parada val preço com um valor igual a 0,0. Então, enquanto for diferente de 0, ele vai ficar executando o laço. Vai pedir para a gente ficar sempre digitando algum valor. Tá? Quando a gente quiser sair, então a gente coloca 0,0 e aí ele sai. Ok, pessoal? Certo. Muito complicado? Mais ou menos, professor. O ponteiro é meio chatinho. É um pouco confuso até pegar o jeito. Mas depois que você consegue pegar o jeito de todos esses rigores da linguagem C e da linguagem C++, aí fica bem mais fácil. Esse reajusta 20 é uma função, né? Como? Esse reajusta 20 é uma função, né? É uma função. Como C é top-down, a gente só pode chamar a função aqui, ó, na linha 16, se o compilador já souber de antemão que essa função existe. Então, a gente tem que declarar ela antes. Então, a gente pode, antes de todo o código, declarar, que é o que eles chamam de protótipo da função, interface da função. Então, a gente só declara ela aqui. Né? O que é declarar? Colocar o tipo do dado de retorno, o nome dela e os parâmetros. Esses parâmetros, eles são do tipo endereço. Tá? Usa o e-comercial. Quando a gente declara assim, aí a gente está indicando, a gente está dizendo que o que a gente está recebendo é o endereço da variável que a gente passou. Tá? E aí o compilador vai tratar isso como uma passagem de argumento, como referência. E aí a gente vai ter o acesso direto à variável original. Porque com o endereço da variável original, a gente vai lá e muda na caixinha direto lá onde ela foi declarada. No Não caso, há cópia. você está manipulando o endereço de val preço e val reajuste. Então. A função vai receber o endereço da onde foi armazenado val preço e val reage, e dentro de reajusta 20, com os acrônimos preço e reajuste, a gente manipula diretamente o conteúdo das variáveis val preço e val reage, da função main. Beleza. Então, toda vez que a gente quiser fazer isso, a gente usa o operador unário e, tá? Na declaração, quando a gente for indicar os argumentos na declaração de uma função. Um outro comentário, lembram em C, quando a gente usava o scanf? Scanf, aí a gente usa o scanf, a gente precisa passar lá a string, vamos botar lá %d, aí vírgula, e aí a gente quer que ele, float, vamos por %f, e aí quando a gente quer receber o valor, a gente tem que botar assim, ó, e-comercial, val. Então, se a gente não usasse o CIN aqui embaixo na linha 15, e a gente quisesse usar o scanf, teria que ser dessa forma. Tá? Scanf, tá? %f e val. Isso aqui também é uma forma de passar. A gente está passando a referência. Tá? Scanf vai receber o endereço de val preço
e aí lá dentro ela vai poder alterar diretamente a posição de memória e atribuir o valor digitado lá em valpreço. O 100 Tá? já vai direto já, você não precisa colocar porcento %F e tal. O CIN, É. o CIN aí o que acontece aqui é diferente. O CIN ele é um objeto, ó, e a iStream, tá? Ele é um objeto do tipo iStream que pertence à classe STD. Standard, né? O namespace standard. Namespace é um pacote. Em orientação a objetos, em engenharia de software, vocês vão ver pacote, tá? Os namespaces são pacotes em orientação a objetos. E aí, o objeto CIN tem o operador, esse operador maior, ele foi sobrescrito dentro desse objeto, e esse operador ele vai fazer, então, a atribuição do valor digitado na variável. Tá? A sobrecarga desse operador é que faz isso. Legal. Vamos lá. Próximo exemplo, então. Existem 3 formas de passar argumentos para uma função: por valor, por referência e por ponteiro. Então a gente já sabe como é que é por valor, que é a forma usual. Por referência, a gente acabou de ver, e tem por ponteiro. Se a função deseja alterar os dados da função chamadora, os valores devem ser passados por ponteiro ou por referência. Vamos pegar o mesmo código, tá? E aí vamos alterar, ó, reajusta 20. Agora a gente está alterando aqui o protótipo e colocando outro operador, o operador ponteiro, ao invés do operador unário e comercial de endereço. Então agora a gente vai aplicar o operador asterisco, operador ponteiro. E aí, pessoal, para a chamada, agora sim a gente precisa passar o endereço, ó, a mesma forma que a função scanf, tá? Então, agora a gente está dizendo aqui, ó, que a variável é uma variável do tipo ponteiro, preço é um ponteiro, então se preço é um ponteiro, a gente precisa passar o endereço, tá? Preço não vai receber val preço. Ele não consegue receber uma variável do tipo inteiro, ele precisa receber um endereço. Então, na chamada, a gente precisa passar a aplicação do operador e-comercial, do operador de endereço, na variável que a gente quer passar para a função, para que lá dentro a função manipule esse ponteiro. A principal diferença agora, pessoal, é que como preço e reajuste são ponteiros, então a manipulação dentro da função tem que seguir a notação de ponteiro. Tá? Então, olha só, a gente precisa usar o asterisco na chamada de todas as variáveis. Deixa eu botar o código aqui maior. Ó, linha 29 e 30. O que isso aqui significa? Quando vocês forem ler esse código, vocês têm que ler assim, ó. Para onde reajuste está apontando, eu vou atribuir, né, vai receber o resultado da multiplicação de 0,2 por para onde preço está apontando. Ou seja, preço está apontando lá para val preço e reajuste está apontando lá para val reajustado, valor reajustado. Então, quando é um ponteiro, a gente precisa usar a notação ponteiro. Como essa variável aqui ela é uma variável ponteiro, ela tem um endereço, né? Se eu usar ela direto aqui, eu vou estar multiplicando o valor do endereço e não o valor da variável lá, o valor que eu quero alterar efetivamente. Tá? Para isso, eu preciso acessar com o operador de ponteiro.
para eu acessar o conteúdo de onde o ponteiro está apontando, eu tenho que usar o operador ponteiro. Vamos testar. Compilou, executou. Para o usuário, basicamente não vai haver alteração nenhuma. O programa vai funcionar exatamente da mesma forma, tá? Mas para o programador mudou bastante, tá? Passar por ponteiro e passar por referência. Por ponteiro, a gente tem que entender que dentro da função a gente não vai ter uma variável para manipular, uma variável usual. A gente vai ter uma variável do tipo ponteiro. Nela tem um endereço armazenado. Quando a gente quiser acessar o valor para o qual ela está apontando, a gente precisa usar o operador ponteiro. O asterisco. Os endereços são armazenados de forma semelhante a variáveis do tipo inteira. Essas variáveis que armazenam os endereços são, então, os famosos ponteiros. Assim como variáveis normais, os ponteiros também precisam ter seu tipo de dado declarado, ou seja, um ponteiro float aponta somente para valores do tipo float. No último exemplo, usar o ponteiro preço, é na verdade uma maneira indireta de usar ou de acessar a variável valPreço. O operador ponteiro, tá? O operador indireto, ele é um operador unário, ou seja, ele opera somente sobre um operando, tá? E ele opera sobre um endereço de um ponteiro. O resultado deste operador é o valor que está localizado no endereço de memória do ponteiro, ou seja, para onde o ponteiro está apontando. No último exemplo, a função reajusta 20 recebe uma chamada da seguinte forma: reajusta 20, endereço de valPreço, endereço de valor reajustado. Essa chamada, a função, usa o operador de endereço para passar os endereços para os ponteiros, tá, que vão receber. Então, a função ela vai receber 2 ponteiros, ou seja, né, aqui a gente declara 2 ponteiros e aí a gente envia os endereços para serem armazenados nesses ponteiros. Se o ponteiro armazena endereço, eu só posso atribuir a uma variável do tipo ponteiro um endereço. O endereço de uma variável usual é o resultado da aplicação do operador endereço. O próximo exemplo mostra o uso de ponteiros declarados, tá? De algumas a manipulação de ponteiros. Então, por exemplo, na linha 8, a gente cria 2 variáveis do tipo inteiro, uma x e uma y. X com o valor inteiro atribuído igual a 4 e y com o valor atribuído 7. Aí a gente faz o cout, ou seja, pede para que seja impresso na tela o endereço de x e y e o conteúdo de x e y. Então, quando a gente passa o e-comercial x e e-comercial y, a gente está passando para o cout o valor do endereço do primeiro byte onde essas variáveis estão armazenadas. Quando a gente passa assim x e y, a gente está passando o valor que está armazenado lá naquele endereço. Na linha 12, a gente declara 2 variáveis do tipo ponteiro, px, py, ou seja, ponteiro para x e ponteiro para y. Faz cada um desses ponteiros receber
o endereço de cada uma das variáveis originais, ou seja, ponteiro para x recebe o endereço de x, ponteiro para y recebe o endereço de y. E aí, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, vai pedir para imprimir o conteúdo de px e py e o resultado da aplicação do operador indireto em px e em py, tá? E aí, os dois Couts da linha 15 e 16 devem imprimir na tela uma saída praticamente idêntica à dos Couts da linha 9 e linha 10. Compilou, executou, olha aí. Então, pessoal, quando a gente aplica e-comercial X, a gente printa o endereço de X. PX está armazenado o endereço de X, o mesmo número. Quando a gente printa apenas X, a gente acessa o conteúdo que foi armazenado. Quando a gente aplica asterisco PX, o asterisco em um ponteiro, a gente acessa o valor que está armazenado. E a mesma coisa para Y. E-comercial Y, o endereço de Y. PY, o endereço de Y. Y, a gente acessa 7, que é o valor armazenado. Asterisco PY, a gente acessa o valor que está armazenado. Certo? Conseguiram compreender, então, as diferenças entre o operador endereço e o operador indireto, aplicado sobre variáveis usuais e sobre variáveis ponteiros? Sim. No caso, o asterisco ele vai mostrar o conteúdo que está dentro do endereço. Isso. O asterisco é o operador que permite a gente acessar o conteúdo para o qual o ponteiro está apontando. Então, o ponteiro px aponta para a variável x. Tá? Asterisco px vai me dizer para onde, né, para onde o ponteiro está apontando. Eu pego o valor, eu acesso, tá, para o local onde o ponteiro está apontando. Viu só, ponteiros nem são tão difíceis. Aí, nesses exemplos aí é de boa. E olha só, se vocês assim aprenderem a manipular bem ponteiro, vocês logo vão ver que, nossa, dá para fazer muita coisa poderosa em C++. Você pode usar ponteiro para executar qualquer operação na variável apontada. Tá? O próximo exemplo mostra isso. Na linha 8, a gente cria então duas variáveis x e y, cria um ponteiro para x e faz ele receber o endereço da variável x. Olha só, asterisco px recebe 14. É o mesmo que fazer x igual a 14. Aliás, x receber 14, tá? Y recebe asterisco px. É o mesmo que fazer y recebe x. Y receber x. Tá. Quando a gente passa Cout y, então ele vai imprimir o conteúdo de y e em y vai estar armazenado o quê? 14? 14. Vamos ver então. Compilou, executou. Olha aí, y igual a 14. Tá? Então, a gente consegue indiretamente acessar as variáveis através dos ponteiros. Nesses exemplos mais simples, parece que não tem uma utilidade prática, né? A gente fica pensando assim, nossa, mas por que eu vou complicar se eu já tenho a variável ali? Então, por que eu vou criar um ponteiro para acessar indiretamente se a variável está ali? Né? Mas, pessoal, tem casos em que a variável não vai estar ali. E aí a gente acessa ela através dos ponteiros, ou então, quando a gente vai manipular matrizes e vetores, a gente consegue
acessar de uma forma muito mais simples e muito mais poderosa essas estruturas. Bom, C++ permite várias operações básicas com ponteiros. Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo aqui é um pouquinho maior. A gente cria duas variáveis, uma x e uma y, tá? Faz x receber 5 e y receber 6. Cria dois ponteiros, um para x e um para y, e inicializa eles. Px recebe o endereço de x, Py recebe o endereço de y. Então, Px aponta para x, Py aponta para y. A gente consegue ter acesso indireto através dos operadores. Olha só, se Px for menor que Py, o que esse if tá comparando, afinal de contas? Então, é o endereço ou é o valor, conteúdo lá dentro? É o endereço. É o endereço? É o endereço. Se o valor do endereço de Px for menor que o valor do endereço de Py, porque a gente está comparando ponteiros. Se tivesse o asterisco Px e o asterisco Py, aí seria o valor armazenado. Certo? Se fosse assim asterisco, né? E no caso ia ser 5 menor que 6, no caso. Isso. Aí, no caso, se 5 for menor que 6. Tá? E aqui, pessoal, o que esse Cout vai, na linha 15, vai imprimir? Vai imprimir o resultado da subtração do valor do endereço de Py pelo valor do endereço de Px. Como é que vai ficar isso? É um número. Vai depender do endereço que vai ser usado na hora que ele for alocar a variável, né, quando for executar o programa. Caso contrário, faz a subtração de Px por Py, e aí imprime Px sobre Py. O que esse if está fazendo? Eu quero subtrair os dois ponteiros e quero que o resultado seja um número positivo. Então, eu vou subtrair o menor. Eu não sei que endereço ele vai atribuir para as variáveis, né, de antemão. Então, eu faço esse if para garantir. Ó, se Px for um número menor que Py, eu subtraio Px de Py. Né? Caso contrário, é porque Px é o maior, então eu subtraio Py de Px. Tá? Linha 19. Imprimir, então, Px, a gente vai imprimir o quê? O endereço lá da variável x. Linha 20. Imprimir asterisco Px. Conteúdo, né? O conteúdo da variável x, ou seja, para onde Px está apontando. Essa aqui é boa, pessoal. Linha 21. Esse, no caso, vai ser o endereço do ponteiro, né? Exatamente. Como o ponteiro também é uma variável, é um valor numérico que precisa ser armazenado em algum lugar na memória. E como toda variável declarada, né, a gente declarou aqui, ó, int asterisco px. Px é um acrônimo para um endereço de memória. Tá? Esse ponteiro também está sendo armazenado e ele tem o seu endereço. A gente pode ver o endereço desse ponteiro, tá, dessa variável ponteiro, através da aplicação do operador endereço. O mesmo para py. E isso aqui, ó, py mais. Vai aumentar, incrementar no endereço? Não entendi. A gente incrementa em 1 byte o endereço. E aí ele passa a apontar para o byte seguinte. Px
igual a py mais 5. A gente soma 5 posições, ou seja, 5 inteiros, né? Soma 5 ao ponteiro, ou seja, 5 bytes. Faz ele apontar 5 bytes à frente. Vamos compilar e executar para ver? Compilou, executou. Olha aí. Px menos py deu 1. A diferença entre os dois endereços. Px, olha aqui o endereço. (69F e C). Asterisco px igual a 5. Então, para onde px está apontando? 5. Endereço de px FE4 é outro endereço de memória. PYFEC é 8. Conteúdo 6. E o endereço FE0. Então, ó, se a gente pegar o mapa da memória, primeiro ele armazenou PY, o ponteiro PY, depois armazenou o ponteiro PX, aí depois armazenou a variável X e depois armazenou a variável Y, aliás, a variável Y e por último a variável X na memória. Essa é a ordem de endereços, né? Se a gente fosse colocar um vetor linear, as variáveis foram alocadas nessa ordem. Apesar de não terem sido declaradas nessa ordem, foram alocadas pelo compilador nessa ordem. Aí, a gente faz o PY++, ou seja, a gente fez ele incrementar em 1. E aí, pessoal, esse incremento em 1 não é um byte, é um inteiro, é um tipo do ponteiro. Olha só, px menos py é 1. A diferença entre eles aqui vai dar 4 bytes, tá? Mas, quando a gente subtrai, ele converte para inteiro e imprime 1. Por quê? Porque é 1 inteiro. Tá? 4 bytes, 1 inteiro. Então, quando a gente faz py++, a gente incrementa em 1 inteiro. E aí ele passa, ó, py passa a apontar para FECC. É a mesma posição de memória de X. E aí, pessoal, py passa a apontar para X. Aqui, ó, py está apontando para a variável X. Toda manipulação que a gente fizer em py vai manipular o conteúdo da variável X. Depois a gente faz px receber py mais 5. Px recebeu o conteúdo FF00, ó, 69FF00. É o endereço que não tem nenhum valor que a gente está alocando nessa execução. Então, ele pegou uma posição de memória, um endereço de memória e acessou. Tá? Lá tem esse valor, 162, nos 4 bytes subsequentes a esse endereço. O conteúdo em binário lá foi interpretado como o número 162 em inteiro. Tá? O endereço do ponteiro continua sendo o mesmo. Ó. O endereço de PY continua sendo o mesmo. A gente incrementou PY na linha 27 e não alterou o endereço dele. Alterou o conteúdo. Tá? Alterou o valor do endereço para onde o ponteiro está apontando. A mesma coisa para px. Px menos py, então, deu uma diferença de 5. 5 inteiros. O endereço pode ser atribuído a um ponteiro desde que o endereço aponte para o mesmo tipo do ponteiro. Para fazer isso, a gente usa, então, o operador comercial junto à variável. Ó, px recebe endereço de x, que a gente fez. O operador indireto precedido do nome do ponteiro resulta no nome da variável apontada.
Tá? Então, toda vez que a gente usou o asterisco, a gente estava acessando diretamente a variável apontada pelo ponteiro. Todas as variáveis, os ponteiros, têm um endereço e um valor. O operador E, precedido do nome do ponteiro, resulta na posição de memória onde o ponteiro está localizado. Que foi quando a gente imprimiu o e-comercial da variável ponteiro. Podemos incrementar um ponteiro por meio do operador incremento, o mais. Incrementar significa movimentar o endereço de x bytes na memória. Se o ponteiro é do tipo int, ele vai pular de 4 em 4 bytes. Certo? Ele não pulou de 1 em 1 byte. Como o ponteiro era um ponteiro de int, ele pulou de 4 em 4 bytes. Se fosse float, pularia de 8 em 8 bytes. Então, quando a gente faz essa soma, como o ponteiro é um ponteiro do tipo int, ele vai somar 12 bytes na memória, que foi o que ele fez lá, por isso que deu um endereço com 12 de diferença do endereço anterior. A diferença entre dois ponteiros, ela vai ser expressa em números de variáveis apontadas entre eles. Então, se PY é 4.000 e PX 3.996, a expressão PY menos PX vai resultar em 1. A diferença aqui vai ser de 4. Vamos considerando ponteiros inteiros. Endereços inteiros. Tá? Como os ponteiros são do tipo int, e um int ocupa 4 bytes, então a diferença entre eles vai ser de 4 bytes, ou seja, de uma variável, de do seu tipo. Também é possível, como a gente viu nos exemplos, fazer comparação entre ponteiros, desde que os ponteiros sejam do mesmo tipo. A gente não pode comparar um ponteiro de inteiro com um ponteiro de float. Só ponteiros do mesmo tipo. Todos os operadores relacionais são aceitos. E, pessoal, aqui vem uma coisa legal. Comparar com a palavra-chave null também é permitido. E aí vem o conceito do ponteiro nulo. A gente pode atribuir null a um ponteiro. E ao atribuir null a um ponteiro, a gente está dizendo que esse ponteiro não está apontando para lugar nenhum da memória. Tá? Quando a gente declara um ponteiro e não coloca ele para apontar, não passa um endereço válido para ele, então ele aponta para nulo. E a gente pode testar. Se o ponteiro está apontando para nulo, significa que ele ainda não está sendo usado. A gente pode usar isso em ifs, em laços, enfim. Usar o null, ponteiro nulo. A unidade apontada com operação para ponteiro é o número de bytes do tipo apontado. Um ponteiro int só pode apontar para variáveis do tipo int. O mesmo vale para os demais tipos de dados. Ponteiro para char, para float. Tá? Cada ponteiro só pode apontar para o tipo de dado ao qual ele foi declarado. Ok. Então, eram esses os principais comentários do último código. Tá. Até agora, pessoal, a gente viu a parte assim mais básica sobre ponteiro. Tá? Só mais uma apresentação. Agora a gente vai ver um uso mais prático de ponteiros, que é o uso de ponteiros com matrizes. Em C++, o relacionamento entre ponteiros e matrizes é tão estreito que ponteiros e matrizes devem ser tratados juntos. Tá? Qualquer operação que possa ser feita com índices de matriz pode ser realizada com ponteiros. Vamos ver o primeiro exemplo. Um exemplo bem curtinho. Aqui na linha 8, a gente declara uma matriz chamada M. É uma matriz com 5 elementos. Elemento primeiro, 98, 81, 70, 69 e 58.
Aí, na linha 10, a gente faz um laço para percorrer por esses 5 elementos da matriz. Tá? Então, indo do índice 0 até o índice 4. Ele vai acessar elemento a elemento e vai imprimir cada um desses elementos da matriz, tá? Em uma nova linha. Tá? Vai chamar o INDL. Ok? Até aí tudo bem. Não tem nada de especial, né, a princípio nesse código. Vamos lá. Compilou, executou. Então, olha só. Ele acessou, né, através da notação de matriz, que é usar esses colchetes e colocar o índice que a gente quer acessar, o índice do elemento no vetor que a gente quer acessar, e ele acessa, tá, aquele conteúdo de memória. Passa esse conteúdo para o objeto cout e o cout vai realizar a impressão na tela. Então, olha só, todos os elementos foram impressos corretamente. Até aí, pessoal, é a forma usual que vocês já devem ter visto para manipular matrizes, né, arrays em C e C++, usando essa notação de matrizes aqui. Tá? Declarar usando o colchete de abertura e de fechamento, o número de elementos que a matriz vai possuir, tá? E o acesso aos elementos é feito também por meio desse colchete de abertura e fechamento. E a gente passa o índice do elemento que a gente quer acessar. Tanto para atribuir, quanto para pegar o valor. O próximo exemplo é exatamente o mesmo código, só que agora a gente vai usar a notação de ponteiro. Então, olha só, a gente declara a matriz e aí a gente diz o seguinte, ó, que a gente quer, porque, pessoal, no fundo, esse M aqui, ó, para a linguagem C, esse M aqui é um ponteiro. Então, aqui, ó, na linha 11, a gente está dizendo o seguinte, eu quero, tá, o conteúdo apontado, tá, pelo endereço M mais I. Se M é um ponteiro, aqui M, na verdade, é um ponteiro que aponta para o primeiro elemento da matriz. Aqui, ó, aponta para o primeiro elemento. M, no fundo, o que tem por trás desse M é o endereço do primeiro elemento da matriz. Quando a gente pega o M e soma um valor inteiro a ele, a gente está somando uma posição. E com o operador indireto asterisco, a gente consegue acessar o conteúdo para onde esse endereço está apontando. Então, pessoal, esse código aqui ele vai ter exatamente o mesmo comportamento do código anterior. Ó, compilou, executou, ó, imprimiu todos os elementos da matriz em ordem, mas agora usando a notação de matriz, a notação de ponteiro. Professor, Sim? e se colocar ali o e-comercial em vez do asterisco? Ele vai imprimir os endereços de cada elemento ali? Ou não tem como? Eu acho que nesse caso vai dar erro, porque M mais I já é um endereço. Aí você vai usar o e-comercial. Eu acho que você vai imprimir o endereço de cada uma das casinhas. Vamos colocar aqui para ver, mas ele vai imprimir o endereço da onde está 92, o endereço de 81, o endereço de 70 e assim por diante. Então, Não o conteúdo, não, mas espera aí. Se a gente tirar o asterisco, ele vai fazer isso. Agora ele deve de imprimir os endereços. Aí, ó, certo. Tá? Porque M é o ponteiro. Que já é um endereço, né? Já é o endereço. Agora, botar o E aqui não tem uma variável. Porque assim, aqui é o ponteiro do primeiro, né? Não tem o ponteiro para os outros todos. Vamos ver. Ah, eu tinha esquecido que o M era Aí, ponteiro. ó, deu erro, ó. É. Porque o ponteiro, ele é só para o primeiro elemento. O M aqui é um ponteiro só. Não tem um ponteiro para cada elemento da matriz. Só tem um ponteiro.
Então, quando a gente dá o mais aqui, não vai ter endereço para ele mostrar. Entendeu? Sim. Só tem uma variável ponteiro armazenada, que é o M. A gente conseguiria o endereço de M, eu acho. Mas beleza. Salvou. Então, ó, M mais I é equivalente a endereço de MI, que foi o que a gente viu aqui quando tirou o asterisco. Asterisco MI é o equivalente a M colchete I. Particularmente, eu acho essa notação ponteiro aqui um pouquinho mais confusa que a notação usual de matriz. Eu prefiro usar a notação usual de matriz. Porém, quando eu encontro algo assim num código, aí a gente consegue saber o que o cara programou, né? O que é. Por isso que a gente tem que conhecer essa notação de ponteiro, porque tem programador que gosta, que usa, e aí a gente vai pegar um código, ou então né, um lugar que não teve outro jeito, que teve que usar ponteiro, e aí acaba, né, a gente não consegue ler o código se a gente não conhecer a notação. Ah, ó, o nome da matriz é um ponteiro constante, então não tem como a gente incrementar ou decrementar. A gente pode fazer daquela forma, aqui ó, mais i, mas nunca o mais, não pode ter uma atribuição. O valor do endereço de m é um ponteiro constante, não é uma variável, ele é constante, é um endereço constante. Porém, a gente pode passar o nome da matriz para um ponteiro variável, que é o próximo exemplo. Ó. Na linha 8, a gente inicializa um ponteiro, ó, asterisco P, e atribui a ele M. M é um ponteiro, então a gente atribui ele diretamente ao P. E aí a gente pode printar os conteúdos de P usando o P++. Ó. A gente pode incrementar o valor do endereço de P e imprimir. Vamos ver como é que funciona. Ó. Compilou, executou. Olha aí, imprimiu todos eles certinho, da mesma forma, só que agora usando um ponteiro, um acesso indireto, tá? Lá para os elementos da matriz. Aí, ó, já teve quantas formas diferentes de fazer a mesma ação, todas equivalentes. Tá? Todos os últimos exemplos, todos executaram a mesma ação, porém cada um utilizou uma estratégia diferente. Pessoal, vocês vão ter aula depois das 9? É pra ter. Ah, tá ok. Então a gente vai só até as 9. Seguinte, esse próximo código aí, ele é agora um código mais prático, mais legal, tá? E agora vocês vão começar a beirar os usos mais interessantes de ponteiro. Esse código aqui, pessoal, ele é o seguinte, tem uma função aqui ó, na linha 7, a gente declarou o protótipo de uma função, está meio amontoado o código aqui, mas no código que eu passei para vocês eu desamontoei. Uma função média. Essa função ela vai receber um ponteiro lista e um valor inteiro tamanho. E aí é o seguinte, ó,
essa função ela vai calcular a média de uma lista de notas, certo? Vamos ver como é que esse código funciona para vocês entenderem bem. A gente cria um vetor de tamanho, nesse caso, a gente definiu uma constante, ó, com valor 50 para definir o tamanho máximo. Então, são no máximo 50 notas. Definiu uma variável int i, fez algumas configurações do cout, laço do while. O laço que vai, então, fazer a repetição da digitação das notas. Então, a gente vai digitando valores. E olha só. Cin em asterisco notas mais i. Está usando a notação ponteiro. Certo? Então, a gente vai digitando a nota dos alunos e quando a gente quiser encerrar, ou seja, finalizar a digitação das notas, a gente digita uma nota negativa, né? Enquanto maior ou igual a zero. Tá? O conteúdo apontado por notas mais i. E olha só aqui, ó. Está usando o operador de soma com o operador de incremento. Então, ele incrementa e é o pós-fixado, incrementa e usa, né? Usa e incrementa. Então, primeiro ele soma o conteúdo de i em notas e depois ele vai incrementar o conteúdo de i, para ficar incrementando o i em cada iteração. No final ele dá um i menos menos e a variável i vai guardar, então, a quantidade de notas digitadas. Tá? Por que i menos menos? Porque se eu digitar 10 notas, eu preciso digitar uma 11ª nota negativa para sair do laço. Essa 11ª nota negativa tem que ser desconsiderada. Então, i menos menos fica 10. Aí, pessoal, na linha 24, a gente chama a função, ó, m, cria um valor, uma variável m, que vai receber a média de notas i. Então, a chamada de média, vamos passar o vetor notas e o i, a quantidade de notas que a gente digitou. E essa função vai ler todos os elementos do vetor nota, vai somá-los e digitar pelo total de notas, para dar a média aritmética. E aí a gente vai printar o valor dessa média. Olha como é que a função média funciona. Ó. Ela recebe um ponteiro lista, esse ponteiro é um ponteiro para uma matriz, e o tamanho. A gente cria uma variável auxiliar m e inicializa ela como 0. E olha só, faz um laço para ir de 0 até o tamanho, até a quantidade de valores no vetor. E aí faz o seguinte, para cada elemento de lista, a gente faz m mais igual o conteúdo apontado por lista mais mais. Como lista é um ponteiro variável, que aponta lá para a matriz notas, então, lista a gente pode fazer mais, ou seja, a cada iteração do laço a gente incrementa em uma posição o endereço de lista e ele vai apontar para elementos na ordem, né, para todos os elementos do vetor, um a um. Depois de fazer esse somatório todo, a gente divide m pelo tamanho, ou seja, pelo número de notas, e tem a média aritmética. Vamos testar, ó, compilou, rodou. Nota do aluno 1. Então, vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, menos 4. A média do aluno é 7. Então, a média entre 9, 8, 7, 6 e 5 é 7. Se a gente for ver como eu usei notas inteiras, né, são 5 valores, o valor central é 7, né, a média é 7. Ô, professor, Sim, pode falar. volta ali no mais pra cima aí. Esse ali no primeiro sim ali, sem esse Na linha asterisco 16? notas ali. Exatamente. Linha 18. 18. Daí É no caso, 18 do código normal. Uhum.
Isso daí, no caso, é um ponteiro, no caso. O lista está apontando para notas. O lista lá da função. Ele está dizendo, a gente lê essa linha assim, ó. O CIN redirecione para aonde notas mais i está apontando. Que notas é uma matriz aqui, ó. Uhum. Então, notas sem a aplicação desse operador de matriz é um endereço, para a primeira posição do vetor, para o primeiro elemento, para o elemento 0. Como notas é um endereço, se eu somar i, eu estou somando i posições. Então, eu digitei o primeiro, i vale 0. Então, notas mais 0, é a posição 0. Na segunda iteração, o i vai valer 1. Então, é notas mais 1, ou seja, a posição 0 mais uma posição. Como é float, então eu pulo de 8 em 8, né? Cada posição é uma variável, uma variável do tipo do ponteiro. Então, eu pulo um float. Vou para a posição 1, né? A segunda posição, e assim por diante. Então, aqui a gente está dizendo o seguinte: redirecione da entrada para o conteúdo apontado pelo endereço de notas, né? O endereço da posição 0 mais i posições. Tá? Mais i posições. Entendi. Mas tem bastante código essa aula. Vamos ver mais um pouquinho só e a gente já encerra. Vai ter que fazer em 2 aulas. Beleza. Bom, em C e C++, strings são matrizes do tipo char. Dessa forma, a notação ponteiro ela também pode ser aplicada. Nesse outro exemplo aqui, ó, a gente vai usar aqui, ó, o valor de retorno da função é um ponteiro. Então, é uma função que vai fazer uma busca, chama procura. A gente vai passar um ponteiro S, vai passar um caractere e vai retornar um ponteiro. Vamos ver, então. Ó, a gente cria uma string de 81 posições e um ponteiro do tipo char. Tá? Um vetor, então, de char, de 81 posições, e um ponteiro para o tipo char. A gente vai entrar usando a função gets com uma frase. Então, a gente vai digitar uma frase no teclado, dá enter e vai entrar, vai armazenar ela em str. Aí a gente vai fazer uma procura, uma busca pelo caractere H. Nesse caso, a gente passou o caractere H, mas poderia ser qualquer caractere, basta trocar o caractere aqui. Fazer uma busca pelo caractere H nessa string, nesse vetor. E aí, olha só como é que a gente faz isso. Basta passar, então, a referência, ó, str, tá? Passar o ponteiro. A gente está dizendo que a gente está recebendo o ponteiro, então str é um ponteiro. A gente passa ele, passa aqui o caractere, né? O segundo argumento é um caractere. E a gente armazena o retorno lá na variável ponteiro que a gente criou, ponteiro para caractere. Por quê? Porque o retorno também é um ponteiro. E o que é esse retorno? O retorno vai ser justamente o ponteiro que vai apontar para a posição onde está o H. A posição no vetor onde está o H. Então, como é que a gente faz essa busca? Olha só, um laço while, enquanto o conteúdo apontado por S for diferente de CH e o conteúdo apontado por S não for, né, ou seja, for diferente de /0. Lembrem do /0, pessoal. O caractere /0 é um caractere padrão, ele fica no final de toda a string, de todo vetor string tem um /0. Então, esse while ele vai ser válido enquanto a gente não encontrar o caractere CH e não encontrar o final. Ou seja, ele vai ficar passando pelos elementos do vetor e ele vai parar quando encontrar o H.
ou, se não tiver H, ele só vai parar no final da string. E aí, nessas condições, a gente precisa testar, ao final da execução do laço, o que aconteceu. Se ele encontrou o final da string, ou se ele encontrou o H. Se o laço parou e o conteúdo apontado por S não for o final da string, significa que ele encontrou o caractere, ele pode retornar S, que vai ser o endereço da posição aonde o H foi encontrado. Caso contrário, a gente retorna 0, um ponteiro vazio para um caractere 0, tá? Para indicar que não havia o caractere H na frase. Então vamos lá, vamos testar. Ó. Digite uma frase. Caiu chuva. Enter. A frase começa no endereço 69FEA1 e a primeira ocorrência do caractere H é no endereço 69FE9B. A posição é a posição 6. Tá? Então, ele encontrou o H na sexta posição. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na sexta casa, endereço, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Endereço 5, posição 6. Endereço físico 69FE9B. Então, esse é um exemplozinho de uma funçãozinha de busca que faz busca em uma string e usa ponteiro para simplificar a programação. Tá? E aí, nesse código, tem algumas coisinhas diferentes, como esse reinterpret cast. Esse reinterpret cast, ele vai... Ó, o que o reinterpret cast faz? Ele tem o efeito parecido com o static cast, que a gente usava lá em variáveis comuns. Ele vai alterar o tipo de dado apontado pelo ponteiro. Então, quando a gente usa o static cast, quando a gente quer alterar um tipo de variável, a gente altera ele usando o static cast, ou seja, fazer o cast estático. O cast de reinterpretação a gente usa para ponteiros, tá? Quando tem ponteiro é reinterpret cast, quando não é ponteiro é static cast. O próximo exemplo, pessoal, é um exemplo que também mostra a manipulação de ponteiros e ponteiros constantes. Na linha 6 e linha 7, tem duas pequenas diferenças entre S1 e S2. S1 é um ponteiro constante, ou seja, ele sempre vai apontar para o mesmo endereço de memória, para manter a coerência, tá? A sintaxe, a semântica, aliás, a coerência no uso de arrays. Então, S1 é garantido que ele é um vetor, um ponteiro que vai sempre apontar para o endereço da posição 0 da memória, da variável S1. S2 é um ponteiro variável, uma variável ponteiro, é um ponteiro cujo seu valor, seu endereço, o valor armazenado ali, ou seja, o endereço desse ponteiro pode mudar. Ok, ao printar S1 e S2, a gente printa os valores dos endereços, e aí é o seguinte, aqui está até comentado, porque não compila. S1++ e S2++. S1++ não é válido,
tá? Já dá um erro de compilação para manter a semântica dos arrays. S2++ a gente pode fazer, tá? E aí a gente pode, então, incrementar esse endereço. Ó, deu erro, tá? Então vamos comentar, compilar e rodar. Ó, olha só o que aconteceu. A gente printou o conteúdo de S1, printou o conteúdo de S2 e ao incrementar S2 a gente vai printar, ó, ele incrementou uma posição, um caractere, deixou o S de fora. Imprimiu o resto, mas deixou o S de fora. Tá? Porque o endereço que a gente passou para o cout é o endereço inicial da sequência de bytes que ele vai ler. A sequência inicial estava começando do A e não do S, porque a gente incrementou o endereço do ponteiro. S2. Deixa eu só ver até... Então, beleza. Vamos ver mais um código e aí vamos encerrar. Tá? Vamos deixar a parte mais legal, que é a alocação dinâmica de memória, e aí para a próxima aula. Então, a aula de hoje foi a parte mais chata de ponteiros, e a próxima aula vai ser a parte legal, que é quando a gente realmente vai usar ponteiros com objetos, fazendo alocação dinâmica de memória em tempo de execução, que é usar o new e o delete, que seriam as versões C++ do malloc e do free, tá? Em C. Bom, o próximo código, pessoal, vai imprimir o dia da semana com base em uma data que a gente vai passar. Tá? Ele é para mostrar o uso de uma matriz de ponteiros. Então, na linha 10 aqui, na linha 11, a gente cria uma matriz de ponteiros. Aliás, um vetor de ponteiros, um array unidimensional de ponteiros para caractere. Então, tem 7 posições e em cada posição, olha só, tem um vetor de ponteiros, um vetor de caractere alocado. Tá? Então, nesse vetor de 7 posições, em cada uma dessas posições de dia da semana, vai ter um ponteiro, tá? Que vai apontar para uma matriz, para um array. Então, isso aqui é uma matriz bidimensional de caractere. Tá? Cada uma das 7 posições vai ter o seu vetorzinho de caractere com o seu texto escrito, ou seja, com cada dia da semana. Olha só como fica mais, né, usando o ponteiro como tem lá as suas vantagens. Tá? A gente cria, então, 3 variáveis inteiras, dia, mês e ano, uma constante caractere, que é o caractere de escape, o ESC. Faz, então, um laço para ficar dando a entrada dos dados. A gente vai digitar dia, mês e ano, e vai chamar a função dia, semana, e vai passar. Vai imprimir, então, do vetor dia, semana aqui, ó, tá? A chamada, o resultado da chamada de semana, e vai passar dia, mês e ano, e o resultado da chamada dessa função vai ser o índice do dia da semana, tá? De 0 a 6. 0 para domingo, 1 para terça, 2 para quarta, certo? Conforme a posição aqui. Se a gente pressionar ESC, a gente sai do laço, tá? A função dia-semana, pessoal, então ela vai fazer o cálculo, conforme o dia, mês e ano, vai fazer um cálculo para saber qual é o dia da semana. Tá?
Um bom exercício para vocês, pessoal, é procurar. Eu não vou procurar agora, mas na aula do semestre passado, eu mostrei o algoritmo certinho, vocês encontram facilmente, acho que até na Wikipédia tem esse algoritmo, e vocês podem, como um exercício, fazer essa correlação entre o algoritmo que pega a data e verifica qual é o dia da semana dessa data. Tá? Vamos lá? Compilou, executou. Então, vamos passar uma data 01 do 10, sábado. Não deu muito certo. Eu acho que tinha que ser datas antes de 2000 para funcionar. Esse algoritmo, ele não funciona bem para todas as datas. Tinha esse porém. 01 do 10 de 98. Não, mas tem alguma coisa errada. Eu vou ter que dar uma olhada nesse algoritmo, porque ele não está funcionando. Foi por isso que a gente olhou na aula passada e justamente por causa dessa questão a gente tinha feito funcionar. Tem que pegar o código que eu usei no semestre anterior. Bom, pressionou ESC e encerrou. Tá? Então, pessoal, esse aqui é um exemplo de uso de ponteiro que facilita a programação, principalmente quando a gente vai tratar de arrays bidimensionais. Tá? Agora são 8h40, vocês terão aula agora às 9 horas. Era mais ou menos esse o conteúdo que eu tinha preparado para vocês. Beleza, professor. Esse aqui é um comentário interessante. Esse programa Dia da Semana, na verdade, eu já passei para vocês, né? Em outra aula. Eu não lembro, professor. Tá? Tem uma versão dele que a gente usa matriz, que a gente declara com matriz. Ele ocupa 98 bytes. Se a gente criasse uma matriz aqui para armazenar, uma matriz bidimensional, sabe? Tipo 7 e 30, para caber todos. Certo? Como a gente usa ponteiro, a gente consegue economizar e a gente só gasta 79 bytes. Mais Tá? pra... Isso. Tem uma versão desse código aqui, a gente viu em uma aula anterior, que ele não usa ponteiro, usa matriz. Bom, é isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima aula, segunda-feira. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação à lista, pode me mandar nos meios de comunicação da disciplina. Fechou, professor. Até mais. Valeu. Até mais, professor. Boa Valeu, noite. Eduardo. Até mais. Até segunda. Até. Sua irmã falou, pô.